A paz do Senhor Jesus, amém? O reino dos céus está próximo. O que é um reino? É um estado que tem por soberano um rei. Tem também a justiça que mantém a ordem. Como conquistar o reino? Necessário é ter o conhecimento, testificar este conhecimento através da prática, para acreditar em sua existência, para então ensinar. Durante estes processos é que se manifesta o reino. A sabedoria do reino, que se resume em fazer a vontade de Deus, encontra-se na palavra de Deus. Se estamos dispostos a buscar o reino dos céus, devemos acreditar na sabedoria de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando o Senhor veio cumprir a vontade de Deus, Ele testificou algo. Mateus, capítulo 11, versículo 12. E desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. A questão é: devemos tomar o reino por força, por assalto? O Senhor disse em uma parábola. Mateus 21, versículo 33 ao 45. Ouçam ainda outra parábola. Havia um homem, proprietário, que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor daquela vinha, que fará a aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entregue os frutos. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que eram deles que Jesus falava. Pensei comigo: é um caso onde o reino seria tomado à força? Certamente que sim. Primeiro, porque aquele que arrendou não é dono da propriedade. Segundo, o arrendatário está maltratando e matando os servos do dono da vinha, enviados para receberem os frutos. E a injustiça chegou a tal ponto de matar o filho do dono. E eu vos pergunto: este reino é herdado de forma justa ou forçada? O Senhor, em sua palavra, me disse o necessário para herdá-lo. Mateus 5, versículo 20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. As Escrituras dizem em Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando o reino dos céus estiver próximo, certamente aqueles que ainda não se arrependeram necessitam se arrepender. Porque com arrependimento existe transformação. Estes recebem o reino. Pois um coração arrependido reconhece a necessidade de buscar um novo modo de agir, de pensar. E é nesse momento que o Espírito de Deus vai agir. Em João 16, versículo 13, está escrito: Quando vier, porém, aquele,
o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá segundo o que ouviu, e vos anunciará as coisas vindouras. Podemos observar o reino dos céus através de uma dinâmica. Vamos nos colocar em um ambiente oculto, fechando os olhos para ver com o coração e responder algumas perguntas que nos aproximam do reino. Primeira pergunta: Deus domina sobre todos os céus, sobre a terra e debaixo da terra. Então, ele dominando sobre a terra, que é o mesmo local que vivemos, logicamente teríamos que ver o seu domínio, sua existência e o nome do soberano e rei deste reino. Mas como? Quando pensamos em fazer algo bem mal, por que nasce em nossos pensamentos um certo temor a Deus? Imagine quantas igrejas existem em seu país. Quantas pessoas creem em Deus? Qual é o nome considerado a autoridade espiritual superior nestas igrejas? Consegue ver um corpo onde milhões de pessoas que estão unidos em um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só Senhor, um só nome? Observando essas perguntas, dá para ver que estamos falando de um reino e que está em andamento? O Senhor disse: meu reino não é deste mundo. Não sendo deste mundo, seria então do mundo espiritual? Não acredite em outro nome. Se o reino que está diante de vós pertence ao nome de Jesus, certamente não há outro nome. Você já teve uma experiência onde de repente aparece fulano querendo fazer o mal com Beltrano, e de repente Beltrano diz para fulano que é filho de Jesus, logo fulano que conhece Jesus fica manso, porque Jesus tem autoridade para expulsar, para pisar, lançar no fogo e destruir todas as obras do mal? Pronto, terminamos a nossa dinâmica. Aquele que se aproxima do reino deve conhecer a palavra de Deus e a autoridade que está no nome de Jesus, para saber se posicionar, se defender e ser justificado. Não permita que alguém vos engane com outro nome, como sendo isso ou aquilo. Todo o reino é submisso ao nome de Jesus Cristo. O que devemos fazer para entrar no reino? João 3, versículos 5 ao 6. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Cada vez que ouvimos e aceitamos a palavra de Deus, o nascer e fortalecer do Espírito é consumado em nós com a prática da palavra. O Senhor bem diz onde está o reino, em Lucas 17, versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Com certeza, quando você aprende algo com Jesus Cristo, parte do reino estará contigo. Cada parte se une a outra parte como um quebra-cabeça, onde o resultado final é a face do reino, a face de Deus. A paz do Senhor seja contigo, e que o reino de Deus venha sobre vós. Amém?